Olá pessoal, boa noite. Então estamos aqui nessa aula de mercado financeiro de capitais, do curso de mercado financeiro de capitais. O que acontece é que essa aula aqui é uma aula, né, sobre certificações, né? Então, para esse mercado financeiro, houve mudanças no mercado financeiro, né, nessas certificações, melhor dizendo, houve uma junção de certificações. Existem novos formatos, então, da ESG, né, também, envolvendo aí a questão ambiental, social, né? A evolução das provas da Ambima, da Ancor, APMEC, e questões relacionadas a planejamento no mercado financeiro, a maneira como é que as pessoas estão trabalhando essa questão de planejamento no mercado, né? Então, o que nós vemos aqui no que tange ao mercado financeiro, né? Essas mudanças, essas novas mudanças, elas então contemplam questões relacionadas ao mercado e à modernização também desse mercado, né? Então há um contexto dessa modernização acelerada porque há uma mudança acelerada de como se trata as questões relacionadas ao mercado financeiro. O mercado financeiro brasileiro ele passa por uma modernização acelerada, né, impulsionado por novas regulamentações da CVM, pela crescente demanda por profissionais mais qualificados em áreas como sustentabilidade e tecnologia. Então, os profissionais hoje em dia estão mais versáteis, utilizam bastante inteligência artificial, em várias áreas, especialmente para trabalho com dados. Os que são especialistas na área de mercados têm trabalhado com dados do mercado para saber como é que se comporta ou tentar prever comportamentos do mercado, né? Baseado em dados passados. Basicamente, eles reproduzem esses dados para o futuro. Há críticas com relação a isso, né? Especialmente para os modelos DSGE, Dynamic Stochastic, é, em relação também à questão que envolve a ideia de equilíbrio geral, né, que desses modelos DSGE, né? Então, como resultado, instituições certificadoras como a Ambima, a Ancor, e a PMEC, eles atualizaram os formatos e conteúdos programáticos. Então, existem provas para essas certificações. A maior parte do pessoal, às vezes, não sabe que existem provas para você conseguir uma certificação no mercado financeiro. E essas provas, elas exigem uma certa disponibilidade, disposição de aprendizado e tudo, né? Hoje em dia as pessoas estão se preparando cada vez mais para essa área, né? Ainda é muito pequeno, é um núcleo muito pequeno ainda no Brasil, mas há um despertar com relação a trabalhar no mercado financeiro, né? O foco então deixou de ser apenas a memorização de fórmulas e passou a exigir a compreensão aprofundada, profunda, né, de cenários econômicos, financeiros, comportamentais, critérios ESG, né, ou seja, ambiental, social e governança, né, que a da sigla é Environment, Social and Government, né. Então, essa questão ambiental está sendo mais considerada. As próprias empresas têm repensado a forma de trabalhar, a produzir, desacoplando o carbono, né, buscando se afastar mais de trabalhos e também investimentos em maquinário, em indústria e toda essa tecnologia, esse capital físico produzindo muito CO2, muito carbono, não tendo uma responsabilidade ambiental. Então, o que se requer hoje em dia inclusive, também faz parte de uma propaganda de pessoas investindo em ativos no qual as empresas elas são mais ambientalmente corretas, né? Elas cuidam, se preocupam com o meio ambiente, né? Então, essa aí é um ponto importante quando você pensa nessa questão do mercado financeiro e de capitais. Então, nesse ponto que percebemos uma análise que precisa ser feita das principais mudanças, né, como a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, a agenda da ESG, que falamos da agora, Environment, Social Government, e a tecnologia redesenham as provas da Ambima, da Ancor e da PMEC. Né? Então há uma nova forma de pensar
né? Como fazer prova, o que se exige para essas provas, né? Melhor dizendo. A Ambima, ela é responsável pelas certificações do CPA 10, CPA 20, CEA, gestão, né? E de ativos e tudo, né? Então, o que acontece? A maior parte das pessoas às vezes não sabem, os jovens hoje em dia não sabem que o mercado para você trabalhar num banco, numa corretora, para trabalhar com seguros privados e tudo, né? Não se são necessárias certificações, são necessários você saber como utilizar o conhecimento. Esse conhecimento ele precisa estar resguardado, ele precisa estar ali relacionado com o, uma certificação, né? Então é uma prova de que você é um profissional que tem responsabilidade, trabalha com responsividade, com ética, com conhecimento adequado, apropriado para o mercado. Então, o mercado tem exigido isso, as instituições têm exigido isso. São provas que você estudar bem, você consegue a certificação, né? É claro que sempre vai haver situações no mercado no qual haverá competição e tudo, uma situação toda assim, mas realmente está muito no início ainda com todas essas certificações e os profissionais têm ambicionado entrar nesse ramo bancário, financeiro e do mercado de capitais, né? Então tem porta, tem caminho para trabalhar nessas áreas. A forte presença da ESG, questões sobre investimentos sustentáveis e governança corporativa agora são obrigatórios e retêm peso significativo nas provas. Então se considera muito a empresa, o investimento em ativos e compra de ativos que têm compromisso com o meio ambiente. Finanças comportamentais, maior ênfase em como os viéses cognitivos afetam a tomada de decisão dos investidores, ou seja, há uma mudança daquela maneira de pensar do mainstream econômico, né, da ortodoxia clássica apenas, do agente racional na hora de comprar um produto. Então está se considerando a psicologia por trás da compra de ativos como a psicologia por trás da compra de qualquer produto no supermercado ou determinados produtos no supermercado. Ou seja, será que os agentes sempre são racionais na compra e venda de ações? Então isso está começando a ser considerado também, ou seja, está entrando nas provas e no conhecimento esse pensamento heterodoxo do mercado, porque sempre as pessoas agem de maneira racional na compra desses produtos, dessas ações, desses ativos? Não, claro que não, né? Trilha de gestão. Tem algumas sopas de letrinhas, né? CFG, CGA, CGE. O formato modular se consolidou no CFG e a base da obrigatória e permite depois a especialização em fundos líquidos, né? Ou seja, esse CGA é essa especialização em fundos líquidos. Essa sopa de letrinha do CGE é a especialização em fundos estruturados, né? Então, o que nós vemos aí é uma mudança, né, na maneira de você aprofundar e verificar esses conhecimentos, né? A Ancor é a nova realidade dos assessores. A CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, na sua norma 170, a resolução 170, ela tem imposto, né, mudanças, né, na maneira de você adquirir determinadas certificações. A AIA, a AI, do assessor de investimentos, que é a sigla para assessor de investimentos, assessor de investimentos, né? Com a realização da CVM, resolução da CVM 178, a profissão de agente autônomo de investimentos, que é AAI, né? Agente autônomo de investimentos, passou a ser chamado de assessor de investimentos. Então, geralmente se chamava de AAI, né? Agente autônomo de investimento. Agora é assessor de investimentos. Flexibilidade e transparência. A prova da Ancor foi adaptada a novas regras de transparência, de remuneração e a possibilidade de o assessor atuar como sócio de corretoras. Então, o cara, se você consegue a certificação da Ancor, isso te possibilita já a ser sócio. Né? Você tem a possibilidade de atuar como assessor numa corretora, numa sociedade numa corretora, melhor dizendo.
Atualização contínua. Há maior cobrança por educação continuada, garantindo que o assessor compreenda os novos produtos e estruturas do mercado de capitais. Esse universo, assim como no universo da tecnologia, há uma necessidade constante de atualização, há uma necessidade de atualização que não é na mesma velocidade da tecnologia. Com certeza a tecnologia ela é muito mais veloz à mudança. Né? No mercado financeiro está sendo necessário? Tá, mas tem a mesma prevalência de atualização, necessidade de atualização que no mercado de tecnologia? Não. Porque geralmente no mercado de tecnologia as pessoas têm que aprender muitas outras linguagens, né? De programação e tal, né? E para estar consolidado no mercado. Então, se você se desatualiza, rapidamente você se desatualiza, né? Então, é um mercado muito volátil. O professor, e não sei se você ouviu, mas recentemente tive até uma retificação nessas certificações aí, que já não é mais nem CPA 10, nem A20 e nem essa outra aí. Agora mudou para CPA, que é obrigatório agora, o nível inicial. Aí tem o CPA Pro I e tem o CPA Pro R, que substitui essas três certificações, né? E É, eu acho que essas certificações aí, como o senhor tem falado, tem sido necessária pela crescente também pela procura, né? Por essa profissão. Tipo, por exemplo, antigamente as pessoas achavam que para trabalhar em um banco era só conseguia trabalhar em um banco por meio de concurso público, né? Aí, conforme foi, eu acho que essas informações sobre carreira bancária foram crescendo, né? E as pessoas foram buscando mais. Eu acho que o mercado a Ambima ela vai vendo essa necessidade, né, de preparar profissionais cada vez mais capacitados para esse tipo de mercado, né? sim, é verdade. É isso mesmo, Matheus. O que acontece é que essa aula é exatamente sobre essa mudança, né? Houve uma mudança. Então, eu estou primeiramente mostrando um pouquinho das coisas que, como eram ou estão mudando, estavam sendo, para poder realmente trabalhar essas questões, um pouquinho dessas mudanças. Mas obrigado pela contribuição aí. De fato, houve uma junção aí, né, das funções do CPA 10 e CPA 20 aí, desses agentes, né, do mercado financeiro. E é exatamente a nossa questão aqui, né? APMEC, CNPI, o planejamento financeiro da CPF aqui, ó. CNPI é o de analistas, né? É o exame para analistas de valores imobiliários, que passou a exigir conhecimentos mais profundos sobre criptoativos, que tem crescido cada vez mais criptoativos. BDRs e análise de dados aplicada a investimentos, que eu tenho falado para vocês. Tem muita gente que está se aprofundando na área de análise de dados para pegar esses ativos e começar a analisar para poder dar uma tentar, pelo menos, prever o comportamento desses ativos. É uma tentativa, né? CFP, planejadores financeiros. A Planejar, né, a associação responsável pelo CPF, a Planejar, né, que é no Brasil, reforçou a estrutura modular da prova com foco em casos práticos e no planejamento sucessório e fiscal. Áreas de extrema demanda entre clientes de alta renda. O que acontece? Ricos hoje em dia e famílias têm concentrado os seus investimentos, casas, patrimônios, empresas, ativos físicos, em uma holding familiar ou holding de empresas, né? Então a holding tem sido uma maneira, inclusive, de se proteger com relação ao patrimônio. Com pessoas que quando você contrai dívidas e tudo, a empresa, a casa, o espaço físico, o ativo não está no seu nome, está no nome da sua empresa. Então, quando a justiça vem para buscar, para pegar o patrimônio, o seu patrimônio, o patrimônio não está no teu nome, se tiver dívida. E é uma maneira de se proteger com relação a questões sucessórias. Principalmente casamentos de filhos hoje em dia. Não sei, vocês têm visto que tem flexibilizado muito a questão dos cônjuges terem direito a patrimônios. Não sei se vocês têm visto isso, né? Tem flexibilizado muito. Basta uma união rápida e depois você já perdeu 50% dos seus bens. Né? Então, o que é a atitude, né? Como é que você pode agir para poder se proteger? Criando uma holding. Então, a casa, o bem, não fica mais
no nome, né, do filho, né, do empresário e tudo, fica no nome da holding familiar ou da holding de empresas. Então, não pertence a você, pertence à holding. Entendeu? É uma maneira de se proteger com relação a essas questões que envolvem disputas patrimoniais. Né? Isso aí é uma coisa interessante de se pensar. Né? Bom, resumo e recomendações, certificações e focos atuais. Certificação, instituição, público-alvo e foco e no formato. Né? O CEA, a instituição Ambima, o público-alvo especialistas em investimentos, assessoria avançada, ESG e finanças comportamentais. A Ancor, né? A instituição, a própria Ancor, né? Que agora é a figura do assessor de investimentos, que era o AI, né? Antigamente era a AI, a nova regra da CVM, da resolução 178, é, de transparência e compliance, né? Para haver uma melhor transparência e fiscalização. O CGE, CFG e o CGA da Ambima, que são gestores de recursos, tem um novo foco em estrutura modular, gestão de riscos e fundos líquidos. O CFP, que tem um foco em planejadores financeiros, tem casos práticos de sucessão, tributação e visão holística. Então, o caminho ideal é alinhar a certificação escolhida ao seu objetivo de carreira, mantendo-se sempre atualizado pelos programas de educação e continuado das próprias instituições. Né? Um pouco do aprofundamento do ecossistema Ambima, a nova linha de distribuição CPA, o CPRO-R e o CPRO-1, e a trilha de gestão de recursos CFG, CGA e CGE. Né? Isso aí que o colega estava falando agora há pouco, sobre a mudança que teve. Né? Então, nós vamos agora entrar nesse ecossistema da Ambima, nessa nova linha de distribuição, né? Dessas certificações. Né? Então, contexto de visão geral, a reestruturação da Ambima. A Ambima ela promoveu uma reestruturação profunda nas certificações de distribuição, substituindo a tradicional CPA 10 e CPA 20 CEA por um novo modelo focado em competências práticas. Quais são essa mudança? Como é que foi essa mudança? A mudança entra em vigor com força total, ela entrou em vigor, né? Entre 2025 e 2026, esse período de mudança. Já houve essa mudança, na verdade, né? Introduzindo as certificações de CPA, que era a CPA 10 e CPA 20, né? CPA, CPRO-R e CPRO-1, separando claramente quem foca em relacionamento comercial de quem foca em análise e estruturação de portfólios. Então houve essa separação aí de relacional e com ativos mesmo, entendeu? Em paralelo, as certificações de gestão, que é o CFG e o CGA e o CGE, mantêm sua estrutura modular focada em diferentes tipos de fundos. Tá? Então, o que é que vemos aqui? Umas mudanças que elas reestruturam, né, uma nova linha de distribuição. Né? O novo modelo ele foca em trilhas de aprendizagem e microcertificações, exigindo a atualização contínua, inclusive com pagamentos anuais previstos para 2026. Programas de detalhados, PDs, passam a refletir cenários reais de atendimento e recomendação. A CPA, o novo formato dela, que é geralmente CPA 10, CPA 20 era para bancos, né? Essas instituições financeiras, continua sendo nova porta de entrada na linha de frente comercial, mas pode ser aquele cara do banco que trabalha na parte comercial direto, captando clientes, né? O CPRO-R é o gerente relacional focado em atendimento e suitability, né? Então, aquele cara mais também relacional, mais relacionado a ainda atendimento, né? E o CPRO aí, especialista de investimentos focados em análise e estruturação de portfólio. Esse cara é um cara mais técnico com relação a trabalho com clientes, né? Com os clientes ali. Bom, o CPA, que é a certificação profissional da Ambima. O que mudou? É a nova porta de entrada, substituindo o antigo CPA 10. O foco agora é muito mais prático, avalia a capacidade de entender o perfil básico do cliente e explicar produtos simples. Né? Esses caras que você vê de cara que estava sempre ali
na instituição financeira explicando determinados produtos ou te abordando, né? É muito comum isso em bancos, né? O que o profissional faz? Atua na linha de frente, caixas de bancos, gerente de contas básicas, suporte comercial, prospecta clientes, tira dúvidas sobre poupança, fundos de renda fixa, simples e títulos de capitalização, sempre direcionando as demandas mais complexas para especialistas. Quando o portfólio, o ativo ele é um ativo mais estruturado, mais complexo, aí entra o outro profissional, né? Que é o cara do CPRO-R, Certificação Profissional de Relacionamento. É um gerente, né? Na prática é isso. Todos são relacionais, ou seja, é a abordagem interpessoal ali. O que mudou? Substituiu o CPA 20, mas com um viés muito mais forte em habilidades comerciais e finanças comportamentais. A exigência técnica em produtos é alta, mas a prova testa fortemente como o profissional aborda o cliente e oferece o produto adequadamente. Suitability, né? O que o profissional faz? É o gerente de relacionamentos do segmento de alta renda e varejo premium, né? Gerencia a carteira de cliente, entende seus objetivos de vida, lida com objeções emocionais e oferece produtos CDBs, por exemplo, complexos, fundos multimercados, previdência, garantindo alinhamento ao perfil de risco. Então é um cara que ele já é um gerente ali, vira e mexe aquele gerente que vai atender aquele pessoal que tem mais certo nível de rendimentos, né, dentro do banco. A verdade é essa. O CPRO 1, a Certificação Profissional de Investimentos, né? O que mudou é a evolução do CEA, do antigo CEA. A grande diferença é o foco profundo em análise de portfólio, alocação de ativos e cenários macroeconômicos. Exige-se menos habilidade comercial pura e muito mais capacidade analítica e técnica para montar carteiras robustas. É o cara ali que ele já tem um conhecimento mais técnico para ajudar a pessoa a montar um portfólio, um grupo de ações com fundos derivativos para aquele cliente ali estar melhorando seus investimentos, né? O que o profissional faz? Ele atua como especialista de investimentos ou consultor, né? Não gerencia a conta corrente, mas o patrimônio do cliente, né? Então foco muito mais no patrimônio, ou seja, nesses ativos desse cliente. Analisa o cenário econômico, seleciona ativos, ações, fundos complexos, derivativos de proteção e monta carteiras recomendadas, dando suporte técnico profissional, que é o CPRO-R, né? A trilha de gestão de recursos, Asset Management, gestão de ativo, né? Então, o CFG, que é o Fundo em Gestão, ele exige base obrigatória em estatística, macroeconomia, finanças comportamentais, ética e avaliação de empresas. Basicamente, nós temos aqui noções de macroeconomia, de finanças corporativas na parte de balanço de pagamentos. Discutimos a questão ética aqui no curso, né? E valuation é uma coisa mais avançada para avaliação de empresas, né? Do ponto de vista contábil. Ele atua em suporte à gestão de risco, compliance, que a questão normativa, né? O compliance, né? O back-off, e como analista júnior, preparando dados e modelos para gestores. É um cara que está mais ligado à parte de dados, de estatística, de conhecimento de finanças e macro, né? É possível de fazer a prova para certificação? Sim. Né? O CGA, fundos líquidos, exige o CFG, né? Ele exige a outra certificação. E o CFG, ele como pré-requisito e domínio de renda fixa, ações e multimercados com avaliação de desempenho e risco com mercados líquidos. Atua como gestor do fundo tradicional, decidindo o que comprar e vender, né, para o mercado de benchmark, que é do Ibovespa, e o CDI, né? CGL, fundos estruturados, né? Fundos estruturados. O CGL é um pouco mais complexo, né? Ele exige o CFG, um exige o outro, né? Mas pelo menos o CGA ele exige o CFG e o CGE também. Exige o CFG, o CGE,
como pré-requisito, como foco em ativos líquidos e complexos, legislação específica, estruturação e garantias e avaliação de ativos reais. Atua como gestor de FIIs, FIDCs, FIPs e FIAGROS, né, analisando compra de imóvel ou investimento em empresas de capital fechado. É uma sopa de letrinhas para outras certificações que as pessoas às vezes querem aprofundar no conhecimento de mercado financeiro. Tá? Resumo das transições e mudanças de paradigma. Para quem já possuía as certificações antigas, a Ambima estabeleceu regras de transição, migração para novas siglas. CPA, CPRO-R e CPRO-1, desde que cumpridos os requisitos de atuação contínua. Então, é uma regra de transição aí que a Ambima, responsável, né, por isso, por essas certificações, possa realmente fazer com que o pessoal continue se aperfeiçoando e qualificando e tenha requisitos para continuar atuando nos novos tipos de profissionais que o mercado está exigindo. Perfil comercial. Quem gosta de lidar com pessoas e vendas segue o caminho do CPRO-R. Né? Perfil técnico. Quem prefere planilhas, análise de cenários, estruturação, segue para o CPRO-1 ou trilha de gestão, CFG, CGA e CGE. Tá, então esse aí é o que eu tinha para abordar, né, sobre o tema. Tem mais uns vídeos lá no meu canal. E é isso, né? Espero que tenham apreciado bastante aí essa. Ô, professor, e assim, é uma certificação também bem prática de se tirar, né? Você vai lá no site da Ambima, escolhe a certificação que você quer, paga a taxa, né? Escolhe o período de prova que você vai querer, uma data. A partir do momento que você paga, parece que você tem até 6 meses para você escolher a data. Aí você estuda os conteúdos lá mesmo do site da Ambima, dependendo da certificação que você vai tirar. E aí você já está apto, né? Em seguida você fazer uma entrevista, trabalhar no banco. Eu vou tirar a minha agora também.